Voltamos a encontrar-nos para falar sobre história da Igreja, para falar de temas da história que interessam ao presente que vivemos. E como sempre fazemos com o Dom Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde, Dom Manuel. Obrigado por estarmos mais connosco e para iniciarmos hoje uma nova temática da história. Exatamente. Vamos mais uma vez à nossa arca da história buscar coisas que interessam ao presente. E o presente eclesial neste ano é muito marcado, com certeza, pelo Sínodo dos Bispos, que se vai realizar em outubro e que vai ter como tema a nova evangelização. E a propósito disso, claro, há muita reflexão feita. O Sínodo também não aparece assim por acaso, aparece com o tema que tem por razões de oportunidade. Hoje em dia a nova evangelização da Europa, e não só da Europa, é algo de muito urgente. Todos nós sentimos que é preciso levar muito a sério aquilo que o Papa João Paulo II dizia em termos de nova no ardor, nova nos métodos, nova nas expressões. Está bem, mas o que é que isto quer dizer exatamente? Algumas coisas têm ensaiado e agora o Sínodo certamente vai constituir um momento importante para esta melhor definição da evangelização que importa fazer. A nova evangelização, que é basicamente evangelizar de novo. Nós não vamos inventar um evangelho que tem 2000 anos, não é? O evangelho que é, antes de mais, a própria pessoa de Jesus Cristo, que é a grande boa nova de Deus ao mundo, assim o acreditamos e assim o confessamos, mas a transmissão desta convicção de Cristo e do Evangelho de Cristo, hoje e nas atuais circunstâncias em que as coisas mudaram tanto. Nós, na anterior série de programas, fomos assim detalhando as grandes mudanças na sociedade portuguesa e depois as respectivas repercussões na vida da Igreja. Pois aí estão essas mudanças, e como é que nós agora vamos evangelizar de novo, apresentando o Evangelho sempre nestas circunstâncias concretas que são as dos nossos dias. Bem, e aí temos muito onde nos inspirarmos para desenvolver essa evangelização. Temos muito, hoje. Claro, nós temos agora um lastro de 2000 anos. Temos um lastro de 2000 anos. E o que nós vamos hoje começar a ver é um documento fundamental, embora tivesse estado esquecido durante muito tempo. É um belíssimo texto, não é muito grande, mas é um belíssimo texto, às vezes chamado Epístola a Diogneto. Não é propriamente uma epístola, nem é propriamente uma carta, mas enfim, às vezes chama-se assim Epístola ou Carta a Diogneto, que é um documento certamente de Alexandria do final do século II, por aí, e que apresenta o cristianismo a um pagão chamado Diogneto, e alguém, que não sabemos quem é, escreve-lhe a apresentar o que é o cristianismo. E porquê é que eu fui buscar este texto? Porque, como eu estava a dizer, ele mostra numa sociedade com a qual a nossa atual tem muitas semelhanças, onde já muita gente não tem, enfim, uma consciência clara e muito menos viva do que seja o cristianismo, o que é a fé cristã e o que é que em Jesus Cristo nos é oferecido. Portanto, é um texto realmente a reter. Agora, e muito curiosamente, era um texto esquecido, porque a carta a Diogneto, pronto, foi conhecida na altura, certamente o Diogneto a recebeu, depois, na Antiguidade Cristã, teve alguma repercussão, e depois desapareceu. Desapareceu até que foi encontrado, já no século XV, foi reencontrado em Constantinopla. Eu até peço ao Paulo para ler aí um trecho introdutório à carta a Diogneto, em que se conta como é que ela foi recuperada. Vale a pena ler. Em 1436, o jovem religioso italiano Tomás de Arezzo foi estudar grego para Constantinopla. Como era seu costume, deslocou-se numa sexta-feira ao mercado para comprar peixe. Ao chegar a casa com a mercadoria, chamou-lhe a atenção a singular matéria que servia para embrulhar o peixe. Depressa percebeu tratar-se de folhas escritas em grego. Mais interessado no continente que no conteúdo, correu ansioso ao mercado na esperança de encontrar outros papéis como aquele. Para sua gozosa surpresa, havia no mesmo local muito mais deste precioso papel de embrulho. Por pouco dinheiro, o jovem estudioso de grego comprou 260 páginas, num estado de conservação razoável, dadas as circunstâncias em que foram encontradas. Chegado a casa, tentou decifrar o documento. Tinha em suas mãos um incomparável legado da antiguidade cristã, nada menos que um conjunto de 22 escritos de caráter apologético, provenientes de diferentes períodos e autorias. Textos de Justino, Cirilo, Atanásio de Alexandria e ainda o Ad Adiognetum. O jovem estudioso acabava de repescar um verdadeiro tesouro da cultura cristã primitiva,
numa extraordinária pesca milagrosa. Em 1795, o documento transitara para a Biblioteca Municipal de Estrasburgo, onde permanecerá até 24 de agosto de 1870, data em que foi consumido por um violento incêndio, provocado pelos canhões da Guerra Franco-Prussiana. Felizmente, já se tinham feito numerosas cópias. É muito curioso, não é? E esse documento, felizmente recuperado, traz-nos com uma frescura que depois veremos nos próximos programas, o que era a apresentação do cristianismo numa sociedade pagã, de uma grande cidade, como era a cidade de Alexandria, no Egito, e por um cristão que diz a um pagão o que é que o move, é ele próprio, como fé, como crença viva. E repito, é um documento notável, e esta recuperação que felizmente aconteceu no século XV, o documento entretanto perdeu-se nesse incêndio do século XIX, mas entretanto também já tinha havido edições e publicações, e portanto nós temos-lo, o texto. Ora bem, é bem quase uma parábola daquilo que muitas vezes acontece em termos de evangelização, re-evangelização e nova evangelização, que de tempos a tempos é preciso fazer. É a recuperação de uma memória. É a recuperação de memória. Achei muito curiosa essa história, essa descrição do que aconteceu com o documento que nós vamos agora estudar mais em pormenor, porque é uma parábola daquilo que na nova evangelização também tem de acontecer. Isto é, nós temos uma memória curta do cristianismo, que foi aquela que nos chegou, que os nossos pais nos transmitiram, se tivemos a graça de ter nascido numa família cristã, nas nossas paróquias, etc. Mas é o catolicismo das últimas décadas, do último século, não é? Mas é bom que em cada campanha geral de evangelização se retome a frescura e a verdade primitiva, como ela foi apresentada, do mesmo cristianismo. E é isso que a Carta a Diogneto nos permite fazer. Por ser muito próxima fazer. Também dos tempos de Jesus Cristo. É Cristo. muito próxima porque, está a ver, nós estamos no final do século II, portanto temos ainda nem 2 séculos de cristianismo. E por outro lado, estamos no meio, repito, uma grande cidade, em que o ambiente, a maneira de pensar, a maneira de viver, em grandíssima parte, não era tocada ainda pelo cristianismo. Como hoje volta a não ser em muitas das nossas cidades, e até mais do que cidades, através dos média, nós vamos ver aquilo que se propaga como ideia, como cultura, como mentalidade, como gostos, como decisões, em tudo aquilo que é mediático, às vezes é cristão, muitas vezes não tem nada a ver como critério, com maneira de olhar a vida, com o cristianismo. E por isso, a Carta a Diogneto, este documento fundamental das origens do cristianismo e, felizmente, repescado, por utilizar essa linguagem do texto, no século XV, e agora disponível, um documento traz-nos hoje aquilo que é verdadeiramente essencial, original, fresco, e que hoje mantém toda essa frescura no cristianismo que nós temos que repropor. Porque o que nós temos que repropor é o cristianismo de Cristo. Claro está, depois cada geração, cada localização do mesmo cristianismo, cada inculturação, como nós veremos a seguir, tem as suas virtualidades, de certa maneira também enriquece a experiência cristã, mas não pode ofuscar aquilo que é o seu núcleo original. E a Carta de Diogneto permite-nos repescar, retomar aquilo que é o núcleo central das afirmações cristãs, aquelas que o próprio Cristo fez e que ecoaram assim mais proximamente nas primeiras gerações. E a partir daí descobrir depois a tal novidade. Exatamente, do ardor, que é isso a nova evangelização. Muitas vezes, enfim, é a minha experiência e a experiência de tantos outros homens de igreja e gente de agora que leva por diante o Evangelho, que nos auditórios, enfim, os mais diversificados, nós temos que começar por desfazer ideias erradas acerca do cristianismo. Que as pessoas julgam que sabem, mas realmente não sabem. Em confronto com aquilo que são as experiências iniciais do cristianismo, estão muito longe. E chamam o cristianismo aquilo que o não é. Ou que ainda não é. E, portanto, retomar, como aliás fazemos sempre em cada celebração, retomando os textos do Antigo e sobretudo do Novo Testamento, é retomar a experiência original. E isso também, com documentos e fontes desse género, é muito importante. Nós também estamos quase nos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II fez isso mesmo.
fez isso mesmo, quer dizer, retomou em grandíssima parte as fontes originais do cristianismo para o relançar, nessa altura, no século XX, estávamos nos anos 60, no Concílio Vaticano II. Mas isto é um exercício permanente. A chamada reforma da Igreja quer dizer retomar a forma inicial do cristianismo. É isso que a palavra reforma quer dizer. É retomar a forma inicial do cristianismo. Portanto, o que aqueles textos do Novo Testamento, como foram imediatamente ditos, imediatamente interpretados, trazem de novidade. E essa novidade é sempre surpreendente e perene. Também para os tempos de hoje. Absolutamente. Veremos então, desde 8 dias, de que forma é que este documento, a Carta de Diogonete, pode ser inspiração para propor, nos dias de hoje, uma nova evangelização.